Glórias a Deus, igreja do Senhor. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Quero agradecer por mais um momento. Subir no altar é complicado, hein? Deu dor de barriga, deu de tudo hoje. Uma semana buscando, mas na hora a gente treme. Como se diz, se não estiver preparado, nem sobe. Aleluia, Deus poderoso. Quero agradecer os bispos, pastores e vocês pela oportunidade em nome de Jesus. Hoje o tema vai ser a resposta de Deus ao afrontador. Amém? Ou seja, aquele que nos afronta. Quando eu falo aquele que nos afronta, é a enfermidade, é o inimigo que se levanta. É tudo que é de contra o Senhor, de contra a nós. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Então a gente vai começar a trabalhar no Isaías capítulo 36, versículo 16. Aleluia. Deus, que não seja eu, Pai, mas sim o Senhor, a falar através da Tua palavra. Que ela venha, Senhor, penetrar na mente, no coração, Deus, que nós não venhamos sair daqui do jeito que chegamos, Senhor, mas restaurados, porque hoje é noite, Senhor, de bênção, de cura, de libertação, de milagres do Senhor, Pai. Amém. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Então, no capítulo 36, a gente vai trabalhar um pouco cada versículo. No versículo 16 a gente inicia. Glórias. Não dê atenção a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Venham fazer as pazes comigo, então cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, né? Ou seja, mas as terras de Deus que mana leite e mel, já é diferente, né? A gente já tem que suspeitar. No 18 é que fala, não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou as suas terras das mãos do rei da Síria? Ou seja, naquele tempo o rei da Síria era grande, era forte, era um reinado, como se diz, o maior de todos naquele momento. Agora a gente vai entrar aqui no capítulo 37, versículo 1 em diante, de Isaías. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco, entrou no templo do Senhor. Ou seja, ele foi de encontro ao Senhor, se revoltou com aquilo. Assim diz Ezequias, hoje é dia, aqui no, vamos lá, no versículo 3, com esta mensagem, assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repressão e de vergonha, como uma criança, né, está pronta para nascer e não há forças para dar à luz. Não vou falar nem aleluia, né? Complicado. No versículo 5, continuamos. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhes respondeu, digam ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Ou seja, agora é trabalhar na mente do oprimido, que já está difícil, eles querem trabalhar para deixar ele cada vez mais fraco na fé. Agora a gente vai para o versículo 9, onde ele diz, o Ezequias, o Senaqueribe. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, sairá para lutar contra ele. Quando soube disso, ele enviou mensagens a Ezequias, com esta mensagem, digam a Ezequias, o rei de Judá, não deixe que o Deus no qual vocês confiam o engane, quando diz, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Versículo 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu diante do trono do Senhor, entre os querubins, né? Espera aí, só um minuto aqui. Abriu diante do Senhor e orou. Agora o irmão está entendendo por que o irmão trouxe esses documentos aí, né? Esses
Relatos do médico. Hoje é dia de cura. Aleluia. No versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Aleluia. Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe. Agora, pulando para o 33, indo lá para o 33. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Aleluia. Não virá diante dele com escudo, nem construirá rampas de acerco contra ela. Ou seja, o inimigo não dá sequer um pé, não lançará nenhuma flecha contra Israel, contra Jerusalém. Nós somos Jerusalém do Senhor. Amém? No capítulo 36, ele trabalha muito na opressão das pessoas, né? O inimigo, ele quer minar, enfraquecer as pessoas para que elas não venham sequer buscar a presença do Senhor. Ezequias era um rei que, a gente fala assim naquela época, um pastor, né? Quando a gente está com dificuldade, a gente busca o pastor, o profeta, porque ele é aquele que tem uma linha direta com Deus. Não é que a gente não tem. Quando a gente busca o Senhor, busca intimidade, a gente também tem isso. Mas o pastor é aquele que está diretamente com Deus. Quando a gente chega, a gente se derrama, igual Isaías, ele clama ao Senhor, ele pede a resposta. Quando estamos com dificuldade, nós buscamos os pastores, os bispos, para que eles venham pedir a resposta do Senhor. Ezequias pensou, meu reinado é pequeno, eu tenho poucos soldados. Jerusalém é pequeno, mas muitos não entendem. Por que Israel está no meio daquele tanto de inimigo e não destrói Israel? Porque a capa do Senhor está sobre Israel. A capa do Senhor está sobre nós. É o Senhor que nos guarda. Às vezes temos enfermidade, dificuldade, mas o Senhor que nos guarda, Ele nos restaura. Os outros reis de Jerusalém buscaram homens, fizeram grandes parcerias. Até mesmo o pai desse rei que até me fugiu aqui, de Ezequias, fez parcerias com os outros reis, inclusive com a Síria. Mas Ezequias, a parceria, a linhagem, o clamar dele era com Deus. Ele recebeu aquela carta de ofensa. Ezequias recebeu a carta de ofensa de Senaqueribe e foi se derramar diante do Senhor. Acas, como o pastor disse, ele fazia parceria com outros homens. Levava até uns puxão de orelha, os profetas iam lá, falavam com ele, mas ele não obedecia, né? Não obedecia. Às vezes queria até tirar a vida, né? Mas Ezequias, ele foi se derramar diante do Senhor. Ele pegou essa carta de ofensa de Senaqueribe e foi diante do Senhor, buscar a presença do Senhor. Falou para os seus oficiais, vai lá, de encontro a Isaías. Vai de encontro, fala pelo que está ocorrendo. Quem sabe se Deus ouve o nosso clamor. Hoje eu estou como uma criança que está prestes a nascer, com dificuldade e não tenho força, né? Mas ele teve força para buscar a presença do Senhor. Muitas das vezes acontece com a gente. O inimigo nos oprime, força até a gente desistir, perder a fé. E muitas vezes a gente não procura a casa do Senhor. Ezequias, eu penso que hoje nós estamos vivendo aquele momento. Nós estamos na casa do Senhor, podemos até ter opressão. Mas hoje é dia de nós buscarmos, de clamar a presença do Senhor. Que o Senhor vai ouvir, assim como ouviu Ezequias. Ele ouve, esse Deus é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas isso não ocorre milagres. Não ocorre quando a gente não clama. Não ocorre quando a gente não se entrega para o Senhor. Ele diz, Arabaixo de canta, aleluia, que cada gota das suas lágrimas ele recebe. Glória a Deus, aleluia. Somente temos que confiar no Senhor. Só confiar no Senhor. Fazer igual o irmão ontem, problema na casa, com dificuldade na família, nos buscou para a gente clamar. Com certeza, depois do clamor, a calmaria veio. O Senhor visitou, o Senhor fez mover e vai fazer grandes coisas na sua casa. Glória a Deus. O irmão buscou os servos de Deus diante da opressão.
E não é o inimigo que vai prevalecer, mas sim o Senhor, sem a capa do Senhor sobre a tua casa, sobre os teus familiares, sobre aqueles que são sangue do seu sangue. Sangue do nosso sangue. Então nós temos que aprender a confiar no Senhor. É diante da dificuldade, muitas vezes Deus permite isso para provar nossa fé. Para a gente poder buscar a presença dEle. Nos restaurar. Tanta opressão que a gente recebe diariamente. Mas esse Deus não existe. Esse Deus não nos tira dessa batalha. Ele até permite para que a gente venha sair daqui mais forte. Hoje nós vamos sair daqui mais forte com a visão de águia. Assim como Ezequias, ele desceu ao pó, ele se rendeu ao Senhor e ele clamou e o Senhor agiu. Mas como ele agiu? Você olha assim, mas 185.000 soldados em volta de Jerusalém, toda Judá já foi destruída, eu não vou ser nada. Ele vai passar o trator sobre mim. Mas não, ele clamou, o Senhor buscou e o Senhor ouviu. Isaías, não, fala para os seus oficiais, fala para Ezequias que Deus já ouviu o clamor. Pode descansar. Descansa que ele sequer vai lançar uma flecha contra a menina dos meus olhos, né? Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós somos servos do Deus Altíssimo. É em cima da opressão, em cima da dificuldade que o Senhor nos fortalece. Essa palavra, ela fala bastante conosco. A resposta de Deus sobre a afronta. É na afronta que nós fazemos a diferença. Nós estávamos naquela igreja pequena, Deus falou, eu vou romper, eu vou abrir essa tenda, eu vou crescer. Eu falei, Deus, mas o Senhor vai romper essas paredes? Nós estamos aqui. Isso aqui é pouco perto do que Deus vai fazer. Isso aqui é pouco, vai ramificar. A visão é grande, Eu fico pensando, buscando lá no monte, Deus vai derramando. Eu falei, Deus, manda pessoas, manda colunas para cá, porque o negócio é gigantesco. Então, quanto mais nós clamamos, Deus age. Eu penso assim, não vai ficar só aqui nessa cidade, nesse país, não. A gente vai romper fronteiras. Daqui a pouco o pastor vai falar, não tem como eu pregar aqui, porque eu vou ter que pregar lá fora do país, lá em outro país. Eu falei, amém. Nós temos que pregar, buscar, apresentar para o Senhor essas ofensas, essa dificuldade que Ele vai fazer. Ele fez com Ezequias, vai fazer com nós. Só temos que confiar. O que eu passei essa semana de dificuldade, falei, Deus, mas eu recebi, Senhor, essa oportunidade, eu tenho que me preparar. Hoje, aconteceu de tudo. No prédio, nas empresas que eu atendo, eu falei, Senhor, mas eu tenho que ir lá, Deus. Eu tenho que ir lá. O Senhor vai preparar, o Senhor vai dar uma calmaria naquele momento. Não sei quantas vezes eu fui no banheiro, mas o Senhor preparou. Falei para minha esposa, vou te deixar no curso lá, mas eu tenho que cumprir. Eu não posso falar, eu não posso envergonhar os pastores de lá, Senhor. Eu não posso falar que eu não vou poder ir. É o Senhor que vai nos guardar. E meditando nessa palavra, buscando, temos que ser igual Pedro, né? Como se diz, já pula naquele barco, sai andando por cima d'água. Se é o Senhor mesmo, pede que eu vou, Senhor, fala para mim aí. E ele foi. Não importa se estava afundando, se estava afogando, mas ele foi. Jesus até deu a mão, aí pensou, não, mas cadê Jesus? Estou aqui, servo, estou aqui para te segurar. Glória a Deus. É nessa fé que nós vamos mantendo, nós vamos achando para romper em fé. Aleluia. O Senhor é conosco. O inimigo está cercando Jerusalém, está com aquele tanto de soldado lá, aqueles... mas é soldado, é armado, nossos soldados não são nada. Como se eu vou mandar 2.000 cavalos, será que você tem homens para esses cavalos? Perto daqueles 185.000, que logo o Senhor Jesus, como o pastor falou, ia mandar um anjo, né? Somente um anjo acabou com 185.000 soldados. Um anjo do Senhor. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Ele falou, não, o anjo do Senhor fere 185.000, feriu, morreu, acabou. Esse Deus é o nosso Deus. É aquele Deus, quando você fala, bate por retirada câncer, ele vai bater por retirada. Glória a Deus, aleluia. Bate por retirada enfermidade, ela vai bater por retirada, não importa. Nós temos que ter autoridade sobre esses problemas.
A dor pode durar uma noite, mas de manhã vai vir alegria. Até mesmo pela madrugada, quando nós buscamos. Vem a calmaria. Esse Deus diz que Ele é Deus da paz. Eu vou, mas eu deixo a minha paz. Hoje Ele está aqui conosco. A paz do Senhor está conosco. Amém, igreja? É nessa fé que nós temos que estar. Quando Ele fala assim, eu sou o pão da vida, né? Eu sou o pão da vida. Nós comemos o pão da vida ontem, né? Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim não terá sede, né? Aleluia. Vocês me viram, mas não crê. Ou seja, às vezes estamos dentro da igreja, mas não cremos que Deus pode curar, pode libertar. Ele fala assim, eu desci a terra, né, para ficar com vocês aqui, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ainda é de agrado do Senhor que no último dia, até mesmo os mortos vão ressuscitar, né? Ele é de agrado que até o ímpio, como se diz, se converta. Nós temos que falar para o ímpio a palavra do Senhor, falar que esse Deus existe, que Ele pode mudar. Aleluia. Ele pode restaurar. Hoje tem pessoas aqui que não aceitaram o Senhor Jesus ainda, mas vai aceitar hoje. Quando a gente clamar no final, você aceita esse Jesus? Aceita. Quem sabe hoje é o último culto, é a última noite, que o Senhor diz que não há mais tempo. Já é chegada a hora de buscar a igreja dele. Quem é a igreja do Senhor? Somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. A gente pensa, mas vamos subir no monte, o que o Senhor vai falar hoje? O que o Senhor fala hoje, a gente pede, mas quando a chibata vem, a gente sai de lá chorando, descendo, porque o mover é grande. Eu sou contigo, servo. Às vezes a gente até desce lá, despacho para todo lado, a gente sai, amém, Senhor. Enquanto não parar de bater tambor, nós não desce daqui. A guerra é constante. Nós estamos aqui buscando pela igreja do Senhor, pelos teus servos, guarda cada um, Senhor. Eu fico maravilhado vendo aquele mover. Tem hora que a gente quase desce de lá com o ar vibrando, balançando, mas vamos deixar a glória do Senhor descer. Ele agrada quando nós vemos buscar a face do Senhor, quando nós buscamos o Senhor pela madrugada. Ele fala, igreja do Senhor, eu quero ter uma intimidade com cada um de vocês. É na madrugada. Você busca o Senhor na madrugada, você clama o Senhor. Não é só na dificuldade, não. É quando vem a bênção, quando o Senhor derrama sobre nós. Quando a gente entra aqui, a gente tem que ficar maravilhado. O Senhor, aquela igreja era pequena, já nos éramos abençoados, ainda mais neste lugar, com essas bênçãos, com essas cadeiras, com essas pessoas. Traz mais pessoas, traz mais pessoas. A nossa boca, o nosso clamor tem poder. Não fica só na laje, ela transpassa, chega no altar do Senhor. Quando Ele derrama, Ele abre as comportas do céu, vem sobre a cabeça de cada um de nós. Nós temos que sair daqui cheio da unção do Senhor. Cheio da unção do Senhor para chegar em casa diferente, para chegar no trabalho ser diferente. Senhor, hoje eu vou vender, hoje eu vou fazer a diferença. Não importa se aquele cliente está difícil, o Senhor vai me dar estratégia. Eu vou pisar naquele lugar, eu vou clamar, eu vou apresentar essas cartas de ofensa, esses não que ele não aceitou, nesses orçamentos, e ele vai aceitar. Quando ele vê, ele já assinou. Quando ele vê, ele já assinou. A gente tem que fazer assim. Eu faço assim. Eu tenho que ir na fé do Senhor. Quando eu estava no mundo, perdi criança, subi até o último andar do Hospital do Coração, falei, se essa criança falecer, muitos não sabem, mas se essa criança falecer, hoje eu vou me matar. Hoje eu vou tirar a minha vida. Minha esposa em Uberlândia, e eu fui para lá, subi, seu filho faleceu. Subi lá no último andar. Cheguei na sacada, não sei como eu desci. Falei, se Deus é poderoso, Ele tem promessa na minha vida. Quando eu vi, eu estava na cama. Falei, Deus, vim de São Paulo deitado do lado do caixão, de São Paulo a Uberlândia, para fazer o enterro. Mas naquele dia, Deus mudou a minha mente. Aceitei Jesus, estou até hoje. Fiz o enterro do filho. Deus levou esse, mas deu mais 3. Depois de 2 anos, deu o Davi Lucas, que hoje está fazendo ciências da aeronáutica.
Se fosse ouvir esse tanto de não, mas o seu filho não tem condição, você não tem condição, o meu filho passou no vestibular, estudou, mas desistiu porque a gente não tem condição, ele passou mal nisso, naquilo, eu falei, o quê? Se eu fosse ouvir esse tanto de carta de não, ele não estava fazendo aviação hoje, ele não tinha passado no vestibular. Eu tinha medo de ter filhos porque o médico falou, a sua esposa não pode ter mais filho, porque o outro pode nascer com as veias invertidas e vai falecer do mesmo jeito. Depois de 2 anos veio as 2 gêmeas. Aleluia! Glórias a Deus. Não é Deus? Deus fala, não é minhas. Não é sua serva, são minhas. Os filhos nossos não são nossos, são do Senhor. Aleluia! Eu sei que o Senhor está aqui, Deus. Aleluia! Obrigado a Deus. Santo és o Senhor. Então nós temos que acreditar. É como o pastor disse, aleluia. Se o seu filho tem um sonho, clama o Senhor, apresenta. Eu quero passar no vestibular, eu vou passar. Amém. Aleluia. Eu falo que tudo que eu tenho é na fé. É esposa, é filho, trabalho, é na fé. Trabalhava lá em Uberlândia, o rapaz entrava com uma caixa de ferramenta Tramontina. Eu ficava maravilhado, eu era gestor, mas eu ficava maravilhado naquilo ali. Com 20 anos já era gestor de manutenção. Falei, Deus, ele foi para o almoço, Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, eu quero trabalhar nessa empresa. Eu aproveitava que ele saía para o almoço, eu colocava e profetizava. Hoje eu estou na empresa. E hoje eu tenho uma caixa de ferramenta. Tramontina. É na fé. É na fé. É como o pastor disse, eu andava de bicicleta, hoje eu tenho carro. Ok, vai ter muito mais. Nós temos que fazer como Ezequias. Eu considero isso como ofensa. Quando apresentamos essa carta de ofensa para Deus, ele vai ouvir. Ele vai mover. Ele vai fazer em nome de Jesus, na minha vida, na vida de cada um de nós, porque nós somos servos do Senhor. Ele não fala que ele não é o Deus do ouro e da prata? Ele é o nosso Deus, ele é o Deus que tudo pode. Nós não viemos aqui para mendigar. Nós viemos aqui para comer o melhor dessa terra. Eu falei, eu ainda quero pisar em Jerusalém. Eu vou pisar lá. Eu e minha família, nós vamos pisar. Se aqui a gente arabaixo de canta, a gente sente a unção do Senhor, lá vai ser diferente. Lá vai ser diferente. Aleluia. O Senhor vai fazer. Então os nossos sonhos, o Senhor está com cada um de nós. Ele fala que sonda corações. Os nossos pensamentos ainda que está na mente, antes de chegar na boca, ele já sabe. Ele já sabe. Então nós temos que colocar a prova. Coloca à prova os teus sonhos. Eu estou com dificuldade. Se fosse aquele tanto de pessoas que eu convidei ontem, essa igreja estava cheia. Mas amém. Vocês estão aqui porque o Senhor falou, vocês vão. É o Senhor que trouxe. Mas as cadeiras não estão vazias. Cada cadeira vazia tem um anjo do Senhor. Aleluia. Para contemplar a glória do Senhor, para contemplar este mover que está ocorrendo hoje. Vocês vão sair daqui, amanhã é bênção. Hoje à noite é bênção, amanhã é bênção, semana de vitória. Eu penso em Ezequias. Ele saiu, ele deve ter saído para fora, viu aqueles 185 mil soldados deitados lá, ceifados. Ele pensou, realmente esse Deus é poderoso, hein? Realmente esse Deus é poderoso. E ele é o nosso Deus. É aquele Deus que tudo pode. Ele fala que, aleluia, os tesouros escondidos, ele sabe de cada um. Esses tesouros escondidos é nosso. A bênção é nossa, basta a gente ter fé, a gente buscar que ele vai entregar na hora dele, no tempo dele. Quando eu vim para cá, para Londrina, eles me chamavam de mendigo. Eu falei, eles não conhecem o mistério, eles não sabem o mistério que está ocorrendo. Amém, amém. Hoje o mendigo dá ordem no prédio. Aleluia. Hoje o mendigo é síndico. O mover é grande. O mover é grande, então é bom que eles conheçam a gente do nosso jeito, a gente vai mudando, Deus vai preparando, vai pegando essa pedra que não tinha valor e vai transformando ela numa pedra preciosa. Esse é o poder de Deus. Glórias, santo és o Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Eu quero desafiar vocês agora, eu acho que eu fiz um resumo aqui do capítulo 37, que ele falou do desespero de Ezequias.
Ele falou da afronta de Senaqueribe, né? Ele falou da oração de Ezequias, a resposta de Deus que veio do alto e vai vir sobre cada um de nós, e o livramento de Deus sobre Jerusalém. Porque olhou assim, eu penso que ele olhou e falou, as cidades de Judá já foram todas para o chão. Deus no passado usava Senaqueribe, usava a Síria para destruir os outros reinados. Era mistério de Deus. Às vezes até mesmo um reinado de Deus que estava meio fora da curva, ele usava para alinhar. Muitas vezes Deus usa o que a gente acha que é inimigo para nos colocar nos eixos, para firmar. E hoje eu quero um desafio com vocês. Vocês vão levantar agora, vocês vão apresentar carta de ofensa, aquele exame, aquele laudo médico, aquela dificuldade, o teu problema, que Deus vai agir. Se tem enfermidade, coloca a mão. Se tem algum problema, até mesmo, igual eu falei pro irmão, esses documentos aí do médico, espera, no final do culto, foi Deus que mandou te trazer. Você vai apresentar com a fé, Deus vai mudar esse laudo do médico. Com a fé, Deus vai te curar. Em nome de Jesus. Aleluia. Se ponha de pé, igreja. Se ponha de pé. Aleluia.